Eu estava aqui estudando a palavra e em Atos ele fala sobre ser cheio do Espírito. É algo que é agora. Então tem pessoas, um certo dia eu estava em um local e eu estava falando do meu testemunho, sem querer acusar ninguém, sem querer apontar dedo para ninguém. E nesse contexto eu falei, né, que antes eu conseguia dançar e hoje eu não consigo mais porque o Espírito Santo habita em mim. E a pessoa se doeu com aquilo. E naquela hora eu até tomei um susto, porque eu não tava esperando tal atitude, porque eu não tava acusando nada a ninguém, não tava apontando nada pra ninguém. Eu tava falando do meu testemunho e do meu relacionamento com Deus. E isso aí retrata que quando nós somos cheios do Espírito, um estado presente do Espírito, a gente consegue entender como a gente era antes e como a gente é hoje. E o que a gente conseguia fazer antes e o que a gente consegue fazer hoje. E é uma dor da pessoa, porque se eu falei isso e a pessoa se doeu, aquilo mostra que ela não tem a presença do Espírito, porque trouxe uma raiva, uma falta de entendimento que você vê que ali não existe a presença do Espírito Santo. E é isso que eu queria trazer. A partir do momento que você tem a presença do Espírito Santo, você não consegue fazer determinadas coisas que você fazia antes. Beber, dançar até o chão, isso não vai ter presença do Espírito Santo. As pessoas precisam entender isso, mas não entendem. E é isso que eu quero trazer aqui em Atos. Em Atos ele fala sobre essa questão do ser cheio. Ser cheio é um estado presente. Então, quanto mais você permite com que ele haja na sua vida, mais você vai ter dele. Não é sobre eu ter mais do Espírito, mas o Espírito ter mais de mim. É um estado de rendição. É um estado onde eu permito ir até o rio abundante ali e deixar ele me levar. Então, é um estado de rendição, um estado de escolha. Você escolhe ir até e permitir ser levado por ele. Então, por isso que as pessoas precisam entender que as atitudes delas, sim, vão afastar o Espírito Santo ou não. E o Espírito Santo é um estado presente. Então, se você não buscar, se você não deixar agir o fluir do Espírito ali, não vai ter a presença dele. É um estado presente, isso me pegou muito, porque aí faz a questão da gente conseguir entender que o Espírito Santo é o estado presente, não é sobre o passado, não é sobre o futuro, é sobre o agora. O que é que você está fazendo hoje da sua vida que está te aproximando ou te afastando dele? Em 1 Coríntios traz sobre essa questão. As pessoas que não têm o Espírito não entendem sobre ele. Não aceitam a verdade que vem dele. Por isso que doeu tanto um testemunho tão simples. E sem acusação, sem apontar nada. É algo que pegou na dor, que eu não sei qual é. Mas se doeu tanto que eu falei, porque algo tem incomodado ali. As pessoas precisam se permitir fluir no Espírito. Precisam se permitir ser levado por ele. Não é sobre ter mais do Espírito, mas o Espírito ter mais de nós. É como um rio que você está ali na terra e começa a andar e chega no meio do rio, você deixa fluir, deixa ser levado. É sobre isso. E as pessoas precisam entender, mas só o Espírito Santo para poder conduzir e guiar